Olá, graça e paz a todos os seminaristas do nosso seminário teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário, trabalhando aqui nesse módulo a apostila 3, primeira matéria, Epístola Gerais. Paramos na página 44, prosseguimos na 45 com a segunda epístola de Pedro. Amém? A primeira carta de Pedro apresenta ensinos essenciais para a vida cristã, qualificando o cristão a experimentar uma transformação sem igual. Na segunda carta, Pedro propõe uma continuidade visando o aprimoramento cristão, levando cada um a refletir de modo correto as Escrituras e interpretar de maneira honrosa o Antigo Testamento. Ele também destaca na segunda carta o ministério de Paulo. Com isso, ele trata novamente de alguns princípios já considerados e de uma perspectiva pastoral, trata sobre a vinda do Senhor e aconselha cada um a viver de forma honrosa. A autoria. O estilo da carta não é idêntico ao primeiro, assim admite-se a possibilidade de que ela seja resultado do uso de diferentes secretários. Na atualidade, a maioria dos eruditos afirma que existem evidências de que Pedro não escreveu essa carta e um dos motivos é a relação que é possível traçar com a carta escrita por Judas, além do diferente estilo literário e vocabulário entre ambas. Há quem sustente a tese da negação de Pedro da autoria devido à referência das cartas de Paulo como escritura que contradiz o passado de ambos os apóstolos. Estes críticos argumentam ainda que, da mesma maneira que o Evangelho de Pedro, os Atos de Pedro e o Apocalipse de Pedro não foram reconhecidos. Assim, a carta não deveria receber a autoria de Pedro. Mas, de maneira geral, conservadores sustentam Pedro como autor por alguns motivos. Motivo 1. A epístola indica claramente que Pedro foi o autor, identificando como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus. 2. A referência a Paulo não significa que o mesmo estivesse com a coleção das cartas paulinas, que eram consideradas pelos apóstolos como inspiradas e autorizadas. 3. Considerando estas questões, estudiosos afirmam ainda a possibilidade de ser uma carta pseudepígrafa, surgindo a pergunta: por quem foi escrita? E 4. Havia escritos cristãos em um grande nome de personagens antigos, era usado para dar respeitabilidade àquilo que era dito. Porém, esses livros não promoviam ensinos ortodoxos. Não é o caso de 2 Pedro, onde os ensinamentos são bem respeitados e estão em harmonia com os demais mestres cristãos. Não se pode dizer que todos os problemas foram superados em torno da autoria dessa carta. No que diz respeito à investigação histórica, estamos limitados às probabilidades. Página 46, relação com a carta de Judas. Há um vínculo claro entre os dois escritores. A maior parte de Judas está incluída em 2 Pedro, abrindo uma discussão interessante. Se Pedro tomou emprestadas as palavras de Judas, então ele alterou grande parte e acrescentou por iniciativa própria. Se Judas utilizou as palavras de Pedro, então alterou e reduziu o trecho extraído. Temos ainda a sugestão de que Pedro citou Judas consciente de que ele teria poucas palavras a transmitir aos seus leitores, uma vez que Judas escreve apressadamente usando dados disponíveis. Localidade, data e destinatário da carta. Se Pedro escreveu a carta, é evidente que o local tenha sido Roma, e nesse caso, no ano de 68 depois de Cristo. As referências a Paulo revelam que as cartas paulinas, como, por exemplo, aos Romanos, já haviam sido escritas,
o que pode favorecer tal data. Quanto ao destino da carta, foi o mesmo da primeira. Página 47, contribuição da segunda carta de Pedro. A carta tem coisas relevantes a dizer à igreja. Tanto a saudação como o conselho final revela a dificuldade dos leitores em desejarem um crescimento gradativo no Senhor. O conhecimento, a Escritura, passa a ser essencial, onde homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Com isso, o escritor está afirmando a origem divina das Escrituras do Antigo Testamento e dos escritos de Paulo. Fica claro que Pedro não está defendendo o papel da igreja como intérprete oficial, mas está destacando a origem divina dos escritos proféticos e o papel de Paulo entre os escritos da Bíblia. Propósito. A primeira carta de Pedro destaca o pastoreio do autor, encorajando os leitores diante da perseguição. Aqui Pedro novamente aponta o seu pastoreio, destacando a prevenção contra falsos mestres. Com isso, a ênfase sobre o conhecimento que tantos gnósticos proclamavam em relação à verdade divina, provocando o pensamento cristão da época, levou Pedro a sair em defesa da fé. Ele destaca a Escritura e os escritos de Paulo como fiel palavra soprada pelo Espírito Santo. Página 48, Teologia da segunda carta. Ainda que diversos teólogos respeitáveis mencionem a teologia de Judas juntamente com Pedro, faço uma divisão considerando as características de ambos. Escritura. A doutrina sobre a Escritura é bem notada nessa carta. Aqui enfatiza a relevância e primazia da norma de verdade apostólica, isto porque muitos na igreja se afastaram da verdade e propagaram doutrinas heréticas, ultrajando o caminho da verdade. Na realidade, a verdade absoluta é um mandamento santo entregue à igreja através dos apóstolos e não se encontra em contradição, ainda que haja discussões pessoais entre eles. Escatologia. Uma das negações dos gnósticos era em relação à vinda do Senhor. Com isso, dedica a maior parte tratando do tema. Pedro já percebe que sua jornada está no final e, participando do fim da era apostólica, ressalta que Deus não conta o tempo como os homens o fazem. Com isso, a aparição de Jesus Cristo pode ser demorada, mas na realidade, a demora tem um propósito pastoral de Deus. É importante destacar a ordem dos fatos quanto à escatologia cristã. Aqui, Pedro menciona o juízo e destruição dos ímpios e aponta a vinda do Senhor como o dia do juízo. Com um pensamento claro quanto ao reino de Deus, Pedro considera que os profetas da aliança estão apontando para a consumação plena do reinado de Deus, dando uma esperança aos que são perseguidos e asseverando que os apóstatas serão condenados. Nós terminamos a carta segundo a Pedro na 49, entramos na página 50 com a carta de Judas. Temos no escrito de Judas uma das cartas mais fascinantes do Novo Testamento, por se tratar de um relato profético e emergencial. Aqui, o autor destaca o perfil de uma liderança depravada, lembrando os feitos proféticos de Deus na história, aconselhando seus leitores à perseverança. Judas, na sua intenção de falar da soteriologia, destaca a relevância da aplicação, onde o cristão deve perseverar diante dos que com suas obras se condenam à perdição. Autor da carta. Houve um Judas entre os apóstolos e outro Judas a quem foi acrescentado o nome Barsabás. Mas não há nenhum motivo para se crer que o autor seja um desses dois. A probabilidade maior é que o autor seja o irmão carnal de Jesus. Judas, ao que parece, tem ligação com Jesus e Tiago, por ser um judeu cristão
ele demonstrou claramente o seu conhecimento dos livros judaicos, como Assunção de Moisés e Apocalipse de Enoque. Judas, assim como Tiago, embora irmãos de Jesus, não destacam esse privilégio. Contudo, apontam apenas para o senhorio do seu irmão primogênito, descrevendo que ambos são seus servos. Eles demonstraram o espírito da verdadeira humildade cristã, preferindo se colocar na mesma posição de outros crentes, em vez de assumir uma posição que poderia dar a entender a ligação íntima com Jesus. Data da escrita. Não é possível definir de forma conclusiva uma data para a autoria dessa carta. Uma sugestão é que ela tenha sido escrita por volta da virada do primeiro para o segundo século, o que aponta para a autoria de Judas, irmão de Jesus. Neste caso, ele já estaria idoso, de sorte que há quem defenda que tal carta foi redigida por volta de 62 a 80 depois de Cristo. A carta não faz parte dos escritos cristãos mais antigos, porque na ocasião ainda não havia sido desenvolvido ensinos falsos com o perfil do que Judas vem tratando em sua carta. Nela, propõe analisar a doutrina da salvação, uma vez que já tivesse tal conhecimento, motivo que o levou a mudar seu plano teológico. Os destinatários da carta. A carta é direcionada aos que estão guardados no Senhor, o que parece ser genérica e pode ser aplicada a qualquer cristão, ainda que o autor tenha em mente um público específico. Os leitores estavam vivendo crises ideológicas e doutrinárias, e no meio deles havia pessoas que estavam distorcendo os ensinos dos apóstolos. Não é possível determinar se os leitores eram da Palestina ou de outro local. O que temos em mente é que Judas escreve para líderes e membros de uma igreja em crise doutrinária. Gênero literário. Temos alguns problemas nessa carta, como, por exemplo, o verso 5. Parece que Judas tem em mente o próprio Jesus como libertador de Israel do Egito. Outro problema são os versos 22 e 23, onde alguns manuscritos apresentam 3 categorias de pessoas e outros apresentam 2 categorias. Ressalta-se também que a carta é bem pessoal em relação às cartas de João. Judas trata de forma sistemática a sua carta. Por exemplo, o versículo 2 se trata de misericórdia, paz e amor. O versículo 11 trata acerca de alguns líderes e a conclusão dos versículos 24 e 25. O propósito dessa carta. Já falamos que Judas tinha a intenção de desenvolver a doutrina da salvação, o que foi modificado pela circunstância quando ele repreende alguns líderes que estavam distorcendo os ensinos apostólicos. A teologia da carta. Como já tratamos, Pedro e Judas parecem estar bem relacionados. Judas dirige-se ao mesmo problema dos gnósticos libertinos, como Pedro também faz, aconselhando os leitores a lutarem por uma fé ortodoxa. Nessa fantástica e curta carta encontramos alguns temas interessantes. Líderes de todos os tempos, nós estamos na página 52, líderes que negam a soberania e senhorio de Jesus, é bem evidente, não apenas nas terminologias teológicas, mas na prática cristã. É tão evidente que rejeitam autoridades e ultrajam os anjos. Alguns líderes desejam enfatizar uma espiritualidade sem Cristo, sem o Espírito Santo. Judas diz que os anjos guardados estão em prisões eternas para este julgamento. Nesse argumento, Judas utiliza a literatura judaica, que até então não era reconhecida, mas que tinha grande importância histórica. Outro fator interessante é que Judas simplesmente trata da fé negada por pessoas que estavam exercendo liderança. Assim, ele enfatiza o ensino herético junto à firme convicção de que Deus irá tratar com cada um.
Judas deixa claro que não há nada de novo nas atitudes erradas desses líderes e a forma errada de viver, dizendo que no passado o Senhor livrou o povo do Egito e que havia entre eles alguns que não creram. Ele os compara aos anjos pecadores da cidade de Sodoma e Gomorra e em seguida fala de Caim, Balaão e Coré, enfatizando a história de homens que se rebelaram contra Deus e que não deveriam ficar surpresos com o que lhes acontecera. Esta carta fala ao mundo contemporâneo como falou a todos os precedentes. Em nosso século é moda ser tolerante com qualquer coisa que se denomine cristã. Não importa quão distante esteja do Evangelho. É evidente que há muitas maneiras de olhar para a vida cristã e o cristianismo autêntico encontra uma variedade de formas de expressão na igreja contemporânea. Por isso não podemos nos colocar como juízes, pelo contrário, devemos tratar como os irmãos os que têm uma teologia distorcida e uma vida cristã incompatível com a fé cristã. Judas nos lembra de que existe limite. A igreja pós-moderna deve entender que é possível remodelar o evangelho de uma forma tão radical que ele chega a perder a sua essência. O resultado é que a vida cristã deixa de ser exigente demais e acarreta num estilo de vida que não se distingue do mundo. Com isso em mente, Judas é o profeta da geração pós-moderna. Nós encerramos na página 53, prosseguimos na 54 com as epístolas de João. Amém? Boas aulas, façam as recapitulações, preparem-se para a prova que vai se aproximar. Fazendo as recapitulações, vocês vão estar capacitados para fazerem uma boa prova. Amém? Deus abençoe a todos.